A gente tem diversos fatores, né, que influenciam diretamente. Quando chega um paciente no meu consultório e fala assim, olha, eu tenho enxaqueca ou eu tenho dor de cabeça, a primeira pergunta que eu faço, você usa óculos? Você fez algum exame recente da vista? Porque eu vejo que em diversos atendimentos, eles não têm, eu atendo, eles vão ao oftalmologista, realmente tem problema de vista, e não necessariamente só é a tensão ocular, né? Que todos não, mas a maioria dos músculos dos olhos, ou todos, vamos dizer assim, eles se prendem lá no tendão de Zinn, né? Que se fixa lá perto do nosso occipital. Então existe uma tração toda da calota craniana quando a gente força para enxergar alguma coisa. Pergunto do bruxismo, pergunto se tem bruxismo, tento palpar a ATM para ver se sente dor. Geralmente é aqui atrás, né? É um ponto bem doloroso para quem tem bruxismo. Então a gente tem esse sistema ocular, né? Que é um captor importante para o nosso corpo. Então eu pergunto da questão dos óculos, pergunto do bruxismo. E aí também tem um fator que eu acredito que a questão ocular ajude bastante, é na anteriorização da cabeça. Né? Ficar sempre com uma cabeça anteriorizada tentando enxergar alguma coisa, e isso pode dar causar uma tensão realmente, né? Em cervical alta e occipital. A dor de cabeça é pulsante ou é uma dor de cabeça em capacete? Né? São dores totalmente diferentes. Se é uma dor de cabeça pulsante, na maioria das vezes é porque o retorno de líquor não está sendo tão efetivo, né? Então, muitas vezes existe um aumento da pressão intracraniana mesmo e pode estar causando essa dor impulsante, né? Porque você tira um pouco de tensão do occipital, organiza um pouco da musculatura e você tem uma melhora na partir da segunda sessão, possivelmente você tem uma melhora. Existem as causas também viscerais, né? Se a gente pensar que todas as nossas vísceras estão presas no esôfago, todos os ligamentos do esôfago são presos na base do crânio, faz uma anteriorização da cabeça também, né? Um fechamento de OAA ali do forame magno. Isso também é um fator que a gente tem que levar em consideração para dor de cabeça e até problemas de ATM. Uma das coisas que a gente investiga, que a gente avalia, são as vísceras, diafragma, a dor de cabeça e a cervical. Então é importante avaliar essa cervical também, principalmente C1, que ela se acomoda muito facilmente a qualquer tipo de problema que a gente tem ou de baixo ou de cima. C1 é um dos pulos do gato aí de avaliação, né, por conta da artéria que passa ali dentro. Né? Então, pensa que a principal artéria passa por dentro do orifício da C1 ali. Então, é uma avaliação que é importante da gente fazer também. Né? Ossos da face, costumo avaliar bastante. Né? No caso de quem tem cabelo, eu vejo pelo cabelo a tensão dessa face aqui em cima, né? E aí eu passo para as questões emocionais, né, Fê? A gente faz invertido. Fê, é muito comum dor de cabeça, enxaqueca no consultório, no meu caso, sim. Fator estresse, né? Pô, como eu fui deixar para falar só agora. O fator estresse e ansiedade são altamente determinantes, mas não comece a hierarquizar o tratamento, que foi o que a gente falou na live passada. A gente vai tratar primeiro a questão nervo, né, neural. Então, eu gosto de avaliar, ver como é que tá, e aí já vou avaliar, faço uma avaliação de crânio, vejo para onde está levando essa tensão, se essa tensão corresponde com a dor de cabeça. Então, se ela tem uma tensão que desce para cá, aí você fala, você tem dor de cabeça aqui? Não, a dor de cabeça é aqui. Fala, talvez não, talvez, né, não esteja associado. Então a gente começa a pensar, tem bruxismo por causa dos temporais, né? Pode estar associado se a dor de cabeça é aqui, né? E aí a gente vai moldando a nossa avaliação. Então vamos lá. A gente, primeiramente, eu gosto de fazer essa atenção neural, avaliar a atenção neural, como está a tenda do cerebelo, foice do cérebro, todas essas questões que podem ou não estar associado. Fê,
sinto, às vezes, dor de cabeça lateral. Pode estar associado com a questão do apertamento. Pode estar associado. Vamos ver. A hora que a Fernanda falar, que aí todo mundo fala, eu tenho isso. Isso também. Nossa, isso também. Então, assim, pode ou não estar associado. E aí eu vou para a questão muscular, para depois fazer a mobilidade óssea. É o caminho que eu gosto mais de fazer. E aí sim a gente fecha com aquela conversa, eu vou falando, se eu vejo que tem um fator emocional ou não. Mas tá bom, você falou, Fábio, de várias questões emocionais. Quais são elas? Fê, conta pra gente. É importante falar que a dor de cabeça ela pode estar presente em todos os conflitos biológicos, né, Fábio? Sim, Porque é um edema cerebral, né? E a gente, toda vez que a gente tem uma impactação de um conflito biológico, a gente sente algo inesperado, uma área do nosso cérebro ela vai ser impactada. E ali a gente chama de foco de Hammer. E é esse foco de Hammer que vai ficar com edema, né? E esse edema que pode gerar, então, sintomas da dor de cabeça. Não chega muito para mim um paciente para tratar especificamente a dor de cabeça. Ele não chega para mim assim, eu quero tratar a dor de cabeça. Isso acontece mais com os pacientes que já conhecem o meu trabalho, né? E aí sim eles querem trabalhar essas questões. Mas chegam para mim pacientes com dor cervical, problemas de ATM, né? Dores às vezes também na região torácica. E aí, durante aquela anamnese, como que eu pergunto também da questão da enxaqueca, das dores de cabeça, das dores tensionais, porque, pela visão da nova medicina germânica, ela pode estar presente em diversos conflitos biológicos. Então, eu faço essa pergunta, e se a pessoa relata para mim, sim, eu tenho, que é muito comum, eu pergunto como é o tipo mais frequente, porque a pessoa ela pode ter tanto a pulsátil, que é aquela que é a latejante, quanto aquela impressão, que é aquela incapacete. Ela pode falar, às vezes é assim, às vezes é de outro jeito. E isso é muito importante, porque são fases diferentes dentro do mesmo programa biológico que está acontecendo, né? Mas quais são os conflitos, então, que a gente pode envolver essa região? Como a gente está falando aqui da cabeça, nós podemos estar falando da região dessa musculatura, né? Craniana. Então, a gente está falando muito em contextos intelectuais, em não se sentir capaz. Mesma mensagem ali que é cervical, né? Uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga nos estudos, sempre com a conotação de você se sentir impotente perante aquelas situações, pode desencadear o sintoma da dor de cabeça. Alguns outros fatores também, como medos frontais, a gente fala, né? Algo que eu vi, eu tenho medo, ou medo da nuca, algo que eu tenho medo, mas eu não vi, eu não enxerguei, e foi por trás, eu não tive a cena na minha frente, também pode estar envolvido. Conflitos do mau cheiro, que daí vamos ter envolvimento de sinusites e rinites, também podem desencadear a dor de cabeça. Então é importante a gente avaliar onde é essa dor de cabeça, né? Conflitos, dores laterais tem muito essa ligação do conflito da mordida por causa da ligação da TM. Para quem que eu não posso mostrar os meus dentes? Para quem que eu não posso ser agressivo? Com o que eu não posso? E eu tenho que fazer essa tensão nessa região e causa essa dor. Então é muito importante fazer essas perguntas para que você consiga então ir guiando o seu paciente através desses conflitos que eles vão relatando. E diferenciar se é pulsátil ou se é incapacete. Como você disse ali no começo, Fábio, que a pulsátil ela é mais fácil de você conseguir tratar pelo fato de a dor de cabeça pulsátil ela já estar na fase PCLB. Ou seja, ela já está na fase de reparação. O corpo já passou o hiperestresse, o corpo ele está numa fase de relaxamento. E o que acontece na fase de relaxamento? A musculatura está enfraquecida, mas o calibre das veias vão aumentar. E é por isso que fica tema numa crise epileptóide, que é aquela fase que a gente fala, um pico do simpático para sair do programa biológico, ele faz uma drenagem desse edema. E na hora que faz essa drenagem, as meninges, que são as membranas que tem dentro do nosso crânio, elas se tensionam. E por isso que a dor de cabeça se intensifica, mesmo sendo numa fase de reparação de PCL, que a gente fala pós-conflito.
E a dor de cabeça em capacete é justamente o contrário, é no momento do hiperestresse. É a hora que a musculatura está total em tensão ali, e aí você tem aquela dor de cabeça em capacete, em pressão. E aí eu tenho umas situações que a gente sempre fala, que é por que fica muito crônico, né, Fábio? Por que isso vai acontecendo e vai dificultando, às vezes, de se melhorar? E eu falo que a gente tem 3 motivos básicos que estão sempre ali prendendo para que o corpo não pule para a fase final. Um é a automedicação contínua, né? Porque às vezes tem gente que sofre muito com as dores de cabeça e toma muita medicação. E quando a gente toma medicação, a gente dá o pico de simpático e a gente não permite com que o corpo finalize essa vagotonia em processo de reparação. Então a gente fica sempre em recidivas de conflito, sempre numa cura pendente que a gente fala. Uma outra coisa é quando a gente tem a retenção de líquidos muito intensa, porque isso remete a gente àqueles conflitos que a gente sempre fala do abandono, aqueles conflitos da solidão, do canal coletor. Então isso intensifica muito esses sintomas. Então, numa primeira fase, não adianta eu tratar qualquer outro conflito se eu não desativar o canal coletor, se eu não reduzir essa retenção do líquido, porque é como se o rim estivesse mandando água o tempo inteiro para onde precisa ser restaurado e recuperado daí, né? E o outro fator é quando a gente fica revivendo aqueles conflitos constantemente, que a gente sempre fala sobre a intensidade e o tempo do conflito que a gente vai vivendo. Então, para mim, esses 3 são os 3 pontos primordiais para você viver as enxaquecas crônicas daí, de você não conseguir finalizar um programa biológico. É claro que as pessoas que falam, raramente eu tenho, essas sim finalizam, sim, os conflitos e continuam. O problema são aquelas pessoas que têm essas dores de cabeças constantemente daí, né?